Meus amigos, cuidado com os falsos profetas. Salve telanautas, bem-vindos de volta para mais um vídeo onde eu, Heitor Teixeira, Patrícia Cantuária, vamos comentar o 8º e penúltimo episódio de The Last of Us. Estamos aí na reta final, pois tá é. acabando, que triste, né? Uma série que tá indo tão bem. Em relação ao episódio, o que eu achei, se for comparar com o material original do game, é que o que mudou em termos de fidelidade é que eles acrescentaram algumas interações lá dos... Eu não sei nem como é que é mais justo chamá-los, vilões, antagonistas, personagens convidados. Fica difícil, né? De qualquer forma, a gente recebeu ali um ponto de vista do lado deles para poder fazer com que a gente entendesse um pouco mais o que acontece com aquela galera ali, que é algo que não tem no game, mas também rola da gente, ao ver aquilo, acabar tendo um algo a mais, que é o tal brinde que eles colocam para expandir a série, que a gente já viu nos episódios anteriores, né? No jogo a gente só tem você ou é a Ellie ou você é o Joe, então você só tem aquela visão ali, né? É uma visão bastante restrita, né? Exato, então aqui eles têm espaço para abranger, e eu achei que ficou bem bacana essa outra visão, né? Tem o lance de que muita gente acaba reclamando de que falta infectado, e eu vou falar que, por mais que eu entenda que a linguagem é outra, que eles realmente queiram fazer uma coisa mais centrada no drama, aonde a gente já viu em entrevista, o próprio Druckmann, que é um dos criadores ali, envolvido tanto com a criação do jogo quanto com a série, ele já falou a respeito desse negócio de que no jogo você morre, você volta. Então fica aquele negócio de o jogo pelo jogo, você tem que passar por um perigo, tal. Seria muito chato um jogo só com historinha, que não tivesse nada pra fazer. No caso de você fazer uma transposição pra live action com atores e tal, é que a vida daquele personagem ali não é infinita, não é um gato com 9 vidas, ele tem que preservar aquela. Então aquela cena, por exemplo, no shopping do episódio anterior, um infectado foi mais do que o suficiente para lembrar constantemente ali de que eles estão no meio de um mundo perigoso, que pode ter um infectado em qualquer lugar. Fica aquela coisa no fundo da mente, aquela sensação de desconforto. Então, assim, eu entendo que eles tenham seguido por um caminho desses, talvez até fossem coisas que fossem roubar um pouco do tempo que eles têm de produção para contar a história, encareceria pra caramba, aquele negócio todo, mas eu vou dizer que às vezes eu sinto falta, porque tem momentos ali em que não ter aquele determinado confronto tanto faz falta do ponto de vista daquela agonia, daquele nervoso que a gente precisa ter, quanto algumas coisinhas de construção de história. Mas algumas dessas eu vou comentar daqui a pouco na parte com spoilers. O que você achou? Então, eu concordo com você. Assim, eu acho que você sente até mais falta do que eu dos infectados em algumas partes que já passaram, em uns episódios anteriores. Porém, aqui eu vou concordar que eu senti falta, pelo menos em um momento. Porque pra mim faria mais sentido, a gente vai falar depois na parte com spoiler, como o Heitor falou. Mas assim, a gente assistiu, quem fala inglês e tiver a oportunidade, logo depois, um dia depois que acaba o episódio, eles lançam na própria HBO do YouTube, né, no canal deles do YouTube, eles lançam um podcast sobre aquele episódio que se passou. E aí você tem a oportunidade de ver a visão dos criadores. E ele comentou isso. Eles justificam muitas das escolhas criativas, né? Ele comentou exatamente isso que você estava falando, de que aqui eles queriam que não acontecesse o que aconteceu no episódio passado, por exemplo, que a gente viu o infectado, a gente até comentou, né? A gente viu o infectado antes delas, e a gente ficou com aquela tensão, é agora. Ele não queria que isso acontecesse, ele achava que se eles fossem colocar infectados, você ia pensar assim, bom, nessa região tem infectado, então vai aparecer mais. Ia tirar o seu foco de espectador para outras coisas que eles queriam mostrar. E eu até entendo a visão dele. Porém, como a gente falou, em alguma parte aqui deste episódio, eu achei que ficou faltando. Pessoal, então eu vou pedir para vocês, para quem já conhece o trabalho do canal e também quem está chegando agora, sejam muito bem-vindos. Deixem um like, que isso ajuda a gente a continuar produzindo conteúdo como esse aqui para vocês. Considerem se inscrever e ativem as notificações.
quando você tem as notificações ali do sininho clicado, quando a gente lança vídeo novo vocês recebem, então não correm o risco de perder nada. Daqui pra frente a gente vai começar a falar sobre todos os detalhes mais relevantes do episódio, sem medo, então tá aí o aviso dado em relação a spoilers. Né, Kiki? A Kira veio avisar, agora é com spoilers. Como eu ia falando, eles acrescentaram uma parte ali com o David e a patotinha dele, um pouco antes do que ele aparece no jogo, e isso faz com que a gente já comece a ver desde antes o quão manipulador ele é. É curioso porque no game a gente ainda trabalha com a coisa de uma outra forma. A gente, desde que vê ele pela primeira vez, fica uma certa dúvida ali no ar. É um ambiente, é um mundo onde qualquer pessoa pode representar um perigo. Mas a gente fica naquelas de, será que esse cara é uma boa pessoa? Será que ele é confiável? Eles deixam a coisa propositalmente ambígua durante muito mais tempo no jogo. Na série, quando a coisa começa e você vê ele já lidando com a situação da forma como ele lida, você meio que já coloca uma camada ali muito clara, muito rápida, que eu não sei se foi um atalho que eles quiseram tomar, não sei se eles estavam tentando de repente fazer de um jeito para criar um peso maior para a ameaça desse cara. Eu acho que eles, até pelo que eles falaram lá no podcast, eu entendi que ele quis ele mostrar mais a manipulação do David na conversa que ele tem com a Ellen quando eles estão esperando o cara voltar com a penicilina. Então, assim, mais na conversa do que a gente tá passando aqui juntos para sobreviver para infectados, você salvou a minha vida, eu salvei a sua, então eu confio um pouco mais agora em você. Aqui não, aqui foi na fala. Ele teve que convencer ela ali no jeitinho manso dele, na calmaria que ele teve ao conversar com ela a primeira vez. Ele deixou ela falar coisas para ele que não foi agradável. E ele sorrindo, tá tudo bem, você é uma menina, tá tudo certo. E aí é que ela foi demonstrando ali um pouco mais de interesse, né? Mas ficou bem suave, sensível. Talvez algumas pessoas nem tenham reparado nessa confiança que ela mostrou ali no falar com ele. No jogo fica mais claro. Fica. Então, conforme eu ia assistindo o episódio, eu lembrei de outros 2 filmes por motivos meio óbvios ali. Tem um filme chamado The Mist, né? A Névoa, que é baseado na obra do Stephen King, que a galera tá dentro de um supermercado e de repente rola um nevoeiro lá fora, que deixa todo mundo preso ali e junto com essa neve, né? Com essa neblina, acaba vindo umas criaturas e começam a bater no vidro lá fora, tal. Então o pessoal meio que se abriga dentro daquele supermercado e aí você começa a ter uma divisão onde pessoas que agem de formas diferentes começam a fazer grupinhos. Você lembra desse filme? Lembro. Você lembra daquela personagem que é a senhora super religiosa, que começa a falar que eles estão sendo punidos e que aquilo ali é uma aprovação de Deus e tudo mais? Então, assim, eu vi a coisa mais ou menos como um reflexo das 2 histórias, né? E lá a gente vê que a pessoa usa aquela ferramenta super poderosa, assim, né? Que é a fé, que é o negócio de você usar a palavra para você fazer com que as pessoas sejam desestabilizadas e comecem a seguir alguém que parece que tem as respostas. A pessoa não tem resposta de nada. A pessoa não faz ideia do que está fazendo. Ela está tão em perigo, tão em risco quanto qualquer outro ali. Mas a partir do momento em que essa pessoa assume uma posição de liderança, ela começa a quase que literalmente cuidar do rebanho, né? E essas pessoas, porque estão numa situação de desespero, ele chega a citar, esse inverno foi particularmente mais rigoroso. Então, assim, pessoas que estão muito sem perspectiva de nada, como é que você consegue alimento? São 20 anos desde que a sociedade caiu, você está numa situação ali até onde para caçar é super complicado. E até por isso eles acabam indo para métodos um pouco mais sinistros e tal. Só um pouco. Mas o que ele acaba fazendo? Ele tem lá o inner circle dele, ele tem a patotinha mais próxima que ele tenta também testar ali o tempo inteiro para ver até onde ele consegue contar com essas pessoas. Para superar aquela situação, ele precisa de um certo grau de segredo, ele precisa de uma coisa de fazer com que as pessoas achem que estão seguras e tal, para que a coisa funcione. E ainda assim, você poderia se perguntar,
Será que isso que ele está fazendo não é algo responsável? Não é algo que alguém que de fato tem o lance da liderança teria que fazer numa situação extrema? Quando a gente vê, porque a gente já torce para Ellie e para o Joel, a gente automaticamente vai acabar vendo eles como antagonistas, como estorvos. Mas será que dentro da história não é justificado ele ter aquele jeito meio doidinho? Então, eu pensei isso e eu ouvi os criadores falando, abrangeu mais aqui o meu pensamento. Quando apareceu essa comunidade, se você for ver, já é a terceira comunidade que aparece. Vai, quarta, se a gente contar. As da Fedra, né, que a gente vê ali um exército, vamos dizer assim, tomando conta. A gente viu o comunismo, que foi aonde o Tommy estava. A gente viu aquela comunidade que era tão pressionada pela Fedra que deu o golpe civil e acabou virando um outro tipo de ditadura. E não deu muito certo. E aqui eles quiseram mostrar aquele grupo que é muito religioso. E ele falou especificamente isso. Ele quis mostrar que religião e poder não combinam. Que o Estado tem que ser separado da religião. E ele, inclusive, comentou lá da Maria, né, da comunidade, do Tommy. Exatamente, do Tommy, que ele falou assim, ela era da lei. Ela comenta que ela era uma promotora. Ela era uma promotora, então ela segue lei. E como se aqui a lei fosse a ciência, né? E o David, não. Ele usa a religião, literalmente, para dominar aquelas pessoas. Ele fala até um pouco depois para ela que ele sempre teve isso de querer dominar, que ele não era assim antes do que aconteceu, né, da infecção, mas que com isso ele achou uma porta aí para falar, não, eu posso comandar. E aí ele encontrou esse pessoal que estava perdido, como você falou, e tentou não, né? Ele conseguiu ali dominar. Agora, uma parte interessante também que eu achei dessa conversa foi que perguntaram assim, mas caramba, como é que eles foram parar num lugar que não tem nada também, né? Tipo, um lugar tão... tudo bem que o frio foi mais forte, como você falou. Mas ele conta que não foi de uma hora para outra, né? Não, então, uma coisa leva a outra e eles vão acabar chegando numa situação que não foi prevista. Aí o criador falou assim, mas eu imaginei da seguinte forma... Eles foram pra lá na primavera, no verão, que era um resort. Eles comentam até, pô, imagina um resort, né? Na primavera e no verão com Lindwell, que parece ser próspero e tudo mais. Só que eles esqueceram que no inverno ia ser mais rigoroso, que até, se eu não me engano, eles estão em Colorado, que diz que lá é mais perto das montanhas, então o inverno é realmente pior. E aquele ainda foi pior ainda, né? Bom, eu tinha dito que tinha me lembrado 2 filmes, eu comentei O Nevoeiro. O outro é O Mensageiro, filme com o Kevin Costner, que também é pós-apocalíptico, que ele acaba depois... O Kevin Costner, o personagem dele, acaba pegando lá uma bolsa de um carteiro, e aí ele vai usar aquilo como desculpa para conseguir chegar nas comunidades vendendo esperança. Ele chega e fala pra galera, olha, eu tenho cartas aqui que estão atrasadas, mas a gente tá voltando a estruturar o governo e tal. E aí, o antagonista daquele filme, que ele também é um cara assim, super truculento e tal, que faz uma parada que segue caminhos ali meio fascistoides, né? Meio nazistoides, talvez. Tem um determinado momento onde ele faz um comentário naquele filme que pra mim ficou igualzinho aqui, nesse episódio 8 de The Last of Us. Que é quando ele vira e fala, eu estou cercado por ovelhas, eu às vezes sinto falta de conversar com um igual. Exatamente. Ele acha que intelectualmente falando as pessoas à volta dele não alcançam aquilo que ele tem como potencial. Ele quer poder ter um papo franco, talvez até de um assassino para outro, sabe? De repente de conversar com alguém que tenha dentro... Violência, né? Dentro das entranhas a capacidade de falar sobre coisas realmente viscerais e não ter aquilo como um trauma, ter aquilo como uma conversa gostosa, que pode ser tida tomando um vinho ali e tal. E ele chega a ter esse papo depois com a Ellie na parte em que ela tá na jaula, mas aí eu tô me adiantando, vamos passar por outras coisas primeiro. No jogo essa parte começa com eles anunciando que começa o inverno, que em vídeos anteriores eu tinha comentado, que eles anteciparam, eles pularam uma estação do ano inteira. A gente já tinha visto lá coelho, caça e arco e flecha, no episódio onde aparece o casal de índios.
Infelizmente aqui, quando eles vão entrar na parte que de fato é ela caçando para ir tentar arranjar alimento para poder cuidar dela mesma e do próprio Joel, a gente vê que eles ignoraram o lance do arco e flecha completamente. Heitor tá desolado com esse arco e flecha, Ah, gente. eu queria tanto ter visto. Eu acho que é tão importante para a identidade do jogo, que é uma coisa que faz parte ali, você associa, eu associo, né? A eles andando de um lado pro outro, principalmente ela, principalmente na parte 2. Então, talvez no na segunda temporada. Eu não sei se eles vão seguir por esse caminho, se eles vão achar que essa ferramenta vai ser válida ali. Mas de qualquer forma, a gente vê ela indo, né, atrás lá do veado, aquele negócio todo. E uma outra coisa que cabe naquilo que eu falei a respeito da falta de infectado. No jogo, como você sempre tem que ter o que fazer, porque afinal de contas é um jogo, as partes são muito mais compridas. Você matar o veado tem que seguir o rastro de sangue dele, tem que atirar mais de uma vez. Eles colocam uma série de empecilhos duradouros para você ter o que fazer. Na série não vai seguir um caminho desses, Nem é né? necessário, né? Então, assim, a gente já tinha tido a introdução tanto do David quanto do James. E o James, vale lembrar, esse personagem que é o ajudante do bandidão aí, é o Troy Baker, que no jogo é o ator que faz o Joel. Eles arranjaram esse esquema de deixar ele vir participar aqui, porque no jogo, como a gente já tinha combinado, os personagens não são necessariamente leituras físicas fidedignas dos atores, eles são uma obra de um conjunto de artistas para alcançar aquele objetivo. Como ele tinha a voz lá, que ele os caras falaram, voz, né? Você tipo vai caber naquilo que a gente estava imaginando, tal, colocaram ele aqui. E é aí que começa o lance dela tentar fazer aquela poker face, aquela cara de mal, que ela tem que conseguir conversar sem transparecer a fragilidade dela ali naquele momento, mas ao mesmo tempo ela faz as demandas dela, mas ela sabe que ela tem algo a lucrar, porque ele oferece, bom, não tem nada que você esteja precisando, tal. E qual é a primeira coisa que ela diz? Ah, remédio. Ela sabe que ela precisa dos antibióticos. E aí vem a primeira grande diferença, né, entre a série e o jogo, que é quando o David vira pro James e fala, vai lá buscar, pega 2 frascos da penicilina, traz com uma seringa, e aí tá um frio danado lá, eles falam, vamos nos recolher e a gente espera ali dentro. No jogo tem todo um enfrentamento de infectados que brotam do éter. Basicamente começa a chover infectado naquela cena. E isso é o que ajuda eles a terem esse negócio dela baixar um pouco a guarda. Porque eles estão enfrentando a morte juntos, ela não vai ficar apontando a arma pra ele o tempo inteiro. Tem as cenas de ação, volta a aparecer outro baiacu lá, e aquele negócio todo. Inclusive no jogo, nessa hora, ele mostra que ele ainda estava armado, ele tinha uma outra arma. Sim. E ela fala, nossa, você tinha outra arma? Ou seja, aí é que ela percebe que ele podia ter feito ele qualquer coisa com ela. Ele não é necessariamente confiável, mas ele demonstrou que se ele quisesse, ele já tinha feito, Aqui não, né? Aqui na série não. E aí, durante a conversa deles, o papo deles, que ele vai tentando ali, ó, dar aquela aliciada nela, tentar mostrar pra ela que ele e a patota dele tem mais a oferecer pra ela do que se ela ficar com o tal maluquinho lá que ela considera como amigo. E ele comenta, na parte que começa a deixar a conversa mais sinistra, que então, há um tempo atrás, eu mandei um grupo dos meus pra poder vasculhar, ver se encontrava comida. Quando ele diz encontrar comida, recursos, ou seja, lá leia-se encontrar gente pra matar, pra comer, porque basicamente nesse inverno rigoroso eles se tornaram canibais. É isso, não é diferente disso. Mas até aqui a gente não sabe disso. Até então a gente tá com aquele negócio de que ele mandou o pessoal fazer uma busca lá fora, corriqueira, cotidiana, como costuma ser feita por qualquer sobrevivente nesse cenário, mas poucos voltaram. Eles foram atacados por um homem louco que estava andando com uma garotinha. E aí ele deixa claro que, então, a gente tem motivo para se vingar. E a gente tá aqui contigo. A gente, olha só, tá te dando o boi de fugir, de escapar, porque eu sou um cara bonzinho. Sou um cara maneiro, sou um cara legal. Gostei de você. Bom, então aqui ela percebe, né, foi 3 segundos que ela levou que ela estava interessada na conversa dele, quando ela se liga o que ele tá dizendo, que a garota é ela, e ela, ups. E aí ela acaba percebendo que deu as costas pra porta e o James, isso. Tá ali já apontando a arma pra ela e tal, mas ele diz, não, abaixa, entrega a penicilina, a gente disse que ia entrega, ela pega e deixa lá. Ele sempre deixa uma brecha, né?
Ela não tem muita escolha. Isso é na igual verdade, o jogo, no na jogo verdade. ela falou, se vocês me derem o remédio, vocês podem ficar com o veado todo. Na série, ela ainda tinha falado de a gente racha Uma e fica parte, meio a meio. Ah, mas nessa parte ela totalmente falou, não, deixa pra lá, eu tô correndo risco aqui, o que eu quero mesmo é a penicilina. E ela... O problema é que na vai neve embora. é muito fácil deixar rastro, né? Pois é. E ela ainda não... que vá cair mais neve e vá cobrir, durante um tempo vai ficar aquela marca afundada de por onde você passou. E o David, ele tá mostrando muito interesse nela. Até então a gente não tá entendendo muito o porquê, mas ele tá demonstrando muito interesse. Tanto que o outro acha um absurdo. Ele já tava meio assim, eles tiveram uma conversa de eu tô sentindo falta de fé em você. Lá no começo, quando eles ainda estavam na comunidade. Ele, não, eu ainda tenho fé, eu ainda confio e tal. Mas, na verdade, você percebe que não, que o James já tá meio balançado. Mas o cara já falava aquilo pra se proteger também, porque ele não acredita. E aí, ele ainda quer entregar a penicilina, que é o recurso que eles têm pra garota ele ainda que fala, matou... você vai querer levar ela a mais, tipo, é uma boca a mais pra alimentar. Depois ainda, né? Isso foi no dia seguinte. Então ele tá questionando realmente qual é a intenção, ou então, na verdade, ele já até percebeu qual é a intenção dele, mas tá achando que é demais. E aí ela sai correndo, vai embora, volta pro Joe e ela fica naquilo, né? E agora, meu Deus, eu sei que eu preciso disso, mas eu não sei como é que eu faço. E ela ainda pergunta pra ele, ela é desajeitada pra saber como injetar. Gente, ela não sabe o que é pra fazer. Aí ela acaba injetando na ferida, a mesma ferida, você percebe que tá bem feia. Ela tenta colocar água na boca dele até antes de caçar, ele não tá bebendo, você percebe que ele tá mal, mas ela fala, bom, beleza, vou fazer aqui o que dá. E nessa hora ela tá comendo, né, um pouquinho ainda do que ela tem. Isso, na verdade, é antes de caçar. Ela chega a aplicar os 2 frascos da penicilina nele na série. E eles mostram ela passar um tempo a mais com ele. Isso. Porque eu achei que tanto no jogo quanto na série, a coisa menos fácil de engolir, que não ficou tão acreditável, foi esse período tão curto de recuperação dele. Porque assim, a gente sabe que eles estão juntos numa situação dessas faz muito tempo. Eles já saíram do lugar onde eles estavam. Na série eles adiantaram o negócio de já estar no inverno e tal. Mas no jogo ainda nem era inverno. Então assim, eles estão juntos já faz um tempão, ele deve estar tendo tempo de se recuperar. Mas ele estava tão mal naquela cena que o lance dela chegar e falar assim, então, tem gente lá fora, eu vou tentar arranjar um jeito de chamar a atenção deles para outro lado, mas se algum deles entrar aqui, ela deixar a faca com ele, que no jogo nem acontece. Rola um negócio assim de, como eles falaram, né, nas entrevistas, se fosse ele por ele, talvez ele tivesse desistido. Talvez ele tivesse falado, vai, me mata aí. Mas como ele sabe que ela tá em apuros, ele vai criar uma força extra. O problema é, ele quando levanta, ele já levanta praticamente bom. Você vê que ele ainda tá pálido, você vê que eles fizeram uma maquiagem lá, sei lá, de uma pessoa que ainda tá prejudicada. Mas a forma como ele se comporta é basicamente ele pleno, entendeu? Assim, eu até vi nesse podcast aí que diz que a que é realizadora do segundo jogo, que faz parte da realização do segundo jogo, quando viu isso lá, quando eles estavam fazendo a cena e tal, ela disse que ela deu risada, aí ele falou, o que foi que você está dando risada? Ela falou que 10% do Joe ainda é muito melhor do que 100% dos outros. Mas é meio que para mostrar o heroísmo dele, né? É forçado. É forçado, mas como você falou, se fosse só por ele não faria. Mas é por a gente, entre aspas, engole porque é divertidão e tal. Mas eu vou te ser muito franco. É o tipo do negócio que você tem que ativar a suspensão da descrença, porque as coisas que ele é capaz de fazer... Eu vi gente comentando, por exemplo, aquela parte quando eles encontram o Bill, que ele fica pendurado de cabeça para baixo, falaram assim, imagina, um cara de 57 anos. E aí eu vejo pessoas de 50 e poucos anos nos comentários dos grupos falando, vocês acham que quem tem 50 e poucos anos tá morto e tal. Não é isso. Mas eu tô aqui aos norte dos 40 e vou falar que às vezes a gente já sente que não é a mesma coisa. Nós estamos também fora de forma. A gente tem que levar em consideração que o Joel já tá mais, né? Mas também não é como se ele fosse blindado. Não é. Que foi exagero mesmo. Mas eu acho, assim, vamos lembrar, eu acho que esse episódio todo, além de mostrar o David, essa nova comunidade, a parte da religião e tudo mais, é para mostrar e enfatizar bem
Que a partir de agora, a Ellie teve que se virar sozinha. E ela se vira sozinha. Ela se vira muito bem. A série, a história, né? Porque aí o que eu tô falando independe de se é no jogo ou se é na série. Mas ela vai mostrando que algumas chavinhas vão sendo ligadas pra você poder ver a coisa acontecendo desde o momento em que ele vira pra ela e fala, você pra mim é carga. E até o momento onde, lá perto do final, ele solta uma frase bonitinha, que eu ainda não vou dizer qual é, mas foi muito fofinho. Foi muito fofinho mesmo. Ela é uma coisa que foi muito bem construída. É isso que eu ia dizer. Mesmo com poucos episódios. Foi uma construção do relacionamento deles e da mudança dela também. Porque ela diz em algum episódio aí anterior que ela queria ser que nem ele. Ela pediu pra ele ensinar ela a caçar. Aqui ela teve... Ele não ensinou, mas aqui ela teve a oportunidade. Ela não gosta de se sentir indefesa, né? Exatamente. Não, deixa eu aprender a me virar. Ela sabe fazer o reconhecimento do lugar, tomar conta. Sabe ficar de sentinela. Exatamente. Daquela vez que ele dormiu, ela ficou de sentinela. Então ela foi aprendendo ao longo desse convívio. Eles já estão juntos há meses, né? Como ela observando ele, aprendeu a como fazer. Então nessas, pra poder desviar a atenção dos caras, ela sobe no cavalo, que, diga-se de passagem, coitado do cavalo, né? Passando frio e tal, uma situação até pra beber lá, tem que beber neve fome. Num balde. Tadinho. Bom, de qualquer forma, eles começam a fugir, a correr, e no jogo tem toda uma cena dela passando por uma cacetada. Eu acho que se fosse juntar todo mundo que ela enfrenta no jogo, só na corrida que ela dá com o cavalo, era a quantidade de gente que ele tem na comunidade dele, o David. É verdade. Mas de qualquer forma, lá chove gente. Gente pra enfrentar nunca falta. Eu contei, quando eles falam The Last of Us, fica até meio risível. Tu fala assim, olha, pra The Last até que eu vou te falar que tem muitos, entendeu? Na série a gente vê uma escassez maior de pessoas e tudo mais e tal. Mas aí... eles acabam atirando no cavalo, ela cai e imediatamente desacorda. Então tem essa diferença entre a série e o jogo, que lá ela ainda segue um pedaço depois que ela cai do cavalo. Aqui ela imediatamente já é pega, desacordada, que vai acabar caindo na jaula, aonde vai acontecer as próximas coisas, que aí ela vê o que está acontecendo, ela se liga, que tem... Na série tem o que? Uma orelha ali no pedaço que ela acaba vendo, tipo, tem gente ali. No jogo ela acaba vendo o tal do açougueiro cortando realmente a pessoa cai a mão lá da mesa, aquele negócio todo e tal. Aí, assim como no jogo, a gente troca o foco pro próprio Joel, que percebe que a casa tá sendo invadida e aí ele nota que ele vai ter que fazer alguma coisa. No jogo ele chega a sair da casa por livre e espontânea vontade e vai enfrentar os caras lá fora. Aqui eles fizeram a casa chegar a ser invadida pelo sujeito lá. Eu preferi, eu achei mais legal, não sei. Eles entrando na casa? Eu achei. E aí tem todo esse negócio da comunidade lá, tá rolando o papo do canibalismo inconsciente, aquele negócio todo, mas pra poder chegar lá, a gente vai acompanhar o Joel, primeiro que ele não sabe, ele tava apagado, tava ali inconsciente. Ele, pra conseguir saber o que tá acontecendo, vai ter que fazer o que o Joel faz de melhor, que é botar o terror no coraçãozinho humano. Ele cata lá os caras, faz um esquema de fazer o interrogatório e tal, e ele sempre tem esse negócio de vou pedir pra você apontar aqui no mapa e é bom que seja o mesmo lugar que o outro apontou e tal. Essa cena ficou idêntica. No jogo e na série eles só deram Ctrl+C, Ctrl+V e a cena tá ali. Porque já era muito boa no jogo, por que mudar, né? Agora, sobre o canibalismo inconsciente que você falou, eu não achei que foi tão inconsciente assim. Aliás, eu queria que você, nos comentários, você que não tinha relação com o jogo, ou seja, não assistiu o jogo, não jogou o jogo antes, tá vendo aqui pela série. Você, desde o começo, te influenciou alguma coisa que eles foram deixando sobre o canibalismo? Porque desde o começo eles falam sobre... eles já tinham plantado o negócio do pai da menina, né? Então, mas assim, a gente sabe, porque a gente viu o jogo, jogou o jogo, enfim. Então eu percebi ao longo do episódio, desde o início da conversa do David e do James, algumas... pontinhas que você fala, eu sei por que eles estão falando isso, eu sei porque eles estão comentando. Porque desde lá do início, eles falam, olha, tá acabando a carne, né, tem que ir caçar, não sei o quê. Assim, aqui, isso fosse até uma metáfora. Tipo, eles estão falando aqui sobre, caçar viado, mas não era viado. Quando ele fala pra Ellie, os meus... ajudantes, eu mandei um pessoal na cidade para procurar recurso, era gente. Recurso aqui era gente para eles matarem e virar carne. Mas eu acredito que o pessoal ali, tanto a própria menina, né, que fala do pai e tal,
Eles estão meio numa situação de... Eles querem não acreditar. Exato, mas eu acho que ali já foi plantado. Você vê que quando ele traz a carne, assim, o cara que corta, né? Ó, você chamou de açougueiro. E a moça que tá fazendo a comida pergunta, o que que é isso? Você sente nela, eu pelo menos senti, como eu disse, gostaria aí dos comentários de vocês, se vocês perceberam isso, ou só quando apareceu a orelha que vocês se tocaram que era canibalismo. Porque eu senti nela o que é isso? Né? É, como muita você carne falou, para uma época onde quase não tem o que caçar, você né? entendeu? Então eu achei que eles plantaram ali dúvida que já existia. Mas é aquilo, prefiro acreditar que não, vou tampar o sol aqui com a peneira. E essa cena da Ellie na jaula e da conversa dela com o David, primeiro eu achei que ficou igualzinho também o do jogo. E aquilo, né? A Ellie, ela é uma menina... Ele fala pra ela, e é verdade. A Ellie não é uma menininha indefesa, frágil. Ela nunca foi. Ela quer demonstrar que ela tem mais força do que aparenta ter, do que ela tenha de verdade mesmo. Né? Ela engrossa a voz pra falar com eles quando tá com a arma e tal. E aqui também, ele pergunta o nome dela várias vezes, ela usa bastante palavrão, xinga ele, enfim. De uma forma provocativa, que todo adolescente tem, mas ela quer também mostrar uma força que ela possui. Mas ele já vê isso nela, né? Ele fala isso pra ela, nós somos iguais. Como se ele dissesse assim, os outros são cordeiros, nós somos lobos. Isso é o que tem a ver com aquele negócio do filme O Mensageiro que eu falei, do cara lá que diz que Sim, ele sente a falta de um igual, né? Realmente, foi igualzinho. Talvez até tenha sido inspirado. O jogo se inspirou no filme, porque o filme é mais antigo, né? Mas aqui, de novo, além de demonstrar a força dela, ele tá ali na conversa, querendo dizer que ele a vê como uma igual, e aí ele mostra outras intenções com ela, né? Ou seja, que além de canibal, o cara é pedófilo. Eu vi muita gente comentando a respeito disso, né? Tipo, pô, será que na série eles vão fazer ficar ainda mais claro, mais evidente? Mas acho que manteve mais ou menos o mesmo nível ali, assim. Essa parte talvez possa até batida para algumas pessoas. Você achou? Porque eu achei a mãozinha ali, tanto que ela fala, entendi, ou alguma palavra parecida, tipo, agora eu entendi qual é a sua intenção para comigo. E aí nessas da tal mãozinha, que a dona Patrícia aqui tá falando, ela já aproveita para dar aquela entortada gostosa no dedo dele. Provavelmente ela quebra o dedo dele ali, né? E aí que ela fala, você quer saber meu nome? Fala para eles que eu sou a Ellie, a menininha que quebrou teu dedo, tal, aquele negócio todo. É óbvio que ele vai voltar muito mais... agora ele já... Né? Ele já vai voltar naquelas de... Né, eu tava tentando, tal... E quando ele volta lá com o James, que vai naquela de tirar ela da jaula e tal, aí ela vê que agora não tem muito mais o que fazer. A última cartada que ela tem, e isso vai fazer uma ligação com o que a gente falou sobre a cena de infectado que faltou, é que ela pega na hora em que ele vai cortar ela e ela fala, para, por favor, eu tô infectada. Porque ela tem um negócio no braço com a marca da mordida. Que eu creio ali que ela deva ter, já que ela tomou tanta pancada, que ela já tinha sangue saindo por outros cantos, deve ter melecado ali as dentadas que já estavam cicatrizadas, só para poder ficar aquela dúvida, alguma coisa de que era mais recente. E ela, na briga, ela morde a mão dele. Ela fala, eu estou infectada e você também. Ela foi esperta ali de usar esse último recurso, né? Tipo, e agora o que eu vou fazer? Então ela morde a mão dele primeiro para soltar essa. Mas como a gente estava falando antes, eu acho que realmente aqui, nessa cena, ficou evidente a falta dos infectados nesse episódio da série. Porque faria muito mais sentido o David ficar com uma certa dúvida, porque eles foram atacados um dia antes. Faria sentido ela ter sido mordida. De repente ela foi mordida e eu não percebi. Agora faz 3 dias que eles estão lá. Não tem infectado nenhum perto. Mas essa balançada que ela dá quando ela fala isso é só o suficiente para enquanto um olha pra cara do outro com cara de... E aí? O que é isso? O que tá pegando? Na verdade, enquanto rola meio segundo de dúvida, ela já pega a faca, já vira no cara e já rola dali e já foge. O que, aliás, também foi igual ao do jogo. Na verdade, ela não conseguiu plantar a dúvida no David, mas ela conseguiu plantar a dúvida no James. Mas ela planta a curiosidade no David, que ele olha com cara de, qual é o truque? Como é que ela tá fazendo isso? Aqui é pra mostrar a força da Ellie. O personagem que tá sendo construído nesse momento é o dela. Exatamente. Né? E aí ela mostra realmente toda a esperteza dela e toda a força que ela tem interna
pra conseguir, assim, fugir do David. O David agora tá intrigado de novo, como você falou, tipo, pera um pouquinho. Ela realmente foi mordida, mas ela não se transformou. Então, de repente, ela é especial, mais especial ainda do que eu achava que ela era. Então, eu não quero mais matá-la, eu realmente voltei a ter... Vou ver o que tá pegando ali. Mas isso é uma parte que, de novo, acaba caindo no que eu falei sobre eles tirarem certas sequências de ação, porque não é mais um jogo e você não tem que ficar entretendo o jogador com algo pra fazer o tempo inteiro. Essas coisas que, por exemplo, ela na nevasca, o Joel na nevasca, são coisas que levam muito tempo pra acontecer no jogo, porque você caminha passo a passo em tempo real. Eles constroem aquela cidade de um tamanho gigante pra você passear por ela. Então, como aqui a gente só foca a série na história que é contada naquele momento, parece que eles comprimiram um bocado de história e, pra quem viu o jogo, eu não sei se vocês concordam comigo, mas pareceu meio acelerado, assim. Não ficou ruim, que eles contam o negócio direitinho e colocam um foco nas coisas necessárias. Mas parece que eles socaram um monte de coisa num tempo mais curto. Assim, mas eu entendo, por exemplo, né, nessa parte do jogo, ela sai dessa parte, vamos chamar de açougue, e ainda vai pra fora das casas pra procurar um lugar pra se esconder, mata outros caras. Ela mata um monte de gente dessa comunidade. Aqui não. Ela não mata ninguém. Em pouco tempo ela já cai no restaurante. Além dos dois. É como se o restaurante tivesse ligado ao açougue / depósito, cozinha, sei lá. Você vê até na cena anterior do jantar que elas são ligadas mesmo, conectadas. Então ela já coloca fogo no restaurante ali, né? E aí eles têm aquela perseguição ali. Eu não senti falta. É que realmente fica tudo em um episódio só. Aí vem aquele papo, será que ficaria melhor eles terem esticado? Será que não? De repente ia ficar pior, porque a gente reclama quando uma série estica demais. Bom, mas assim, a essência, o importante da cena, eles mostraram. Sim. Ela se abaixando pra se esconder nas mesas, a cara do lugar, até o vermelho do tecido que cobre as coisas. Os diálogos muito parecidos, os diálogos estão muito parecidos. Ela não tem que atacar ele tantas vezes, como se fosse uma diminuição do life do boss no jogo. Mas de qualquer forma, eles fazem a coisa e aí vem a outra alteração, que essa sim foi consciente, foi uma escolha que eles fizeram. Que aqui quando ela tá enfrentando ele e ele bate pra caramba nela, já tá com a cara toda estrupiada, ela vai, tipo, meio que... né, andando com as costas até que ela consegue pegar a faca, e quando ela vira o jogo, que ela sobe em cima do David, ela transforma ele em carne moída. Você ela achou tá que eles no mudaram? ódio. O que eles mudaram foi o fato de que no jogo, quando ela tá lá descendo o sarrafo nele, o Joel chega. E verdade. aqui eles esperaram ela sair até chegar na neve, e aí sim o Joel chega nela. Ela ainda tá meio naquele frenesi ainda de... tá meio cega pelo ódio e pela adrenalina, e aí ela me larga, ele sou eu, e aí ele solta a frase fofinha, aquela que a gente olhou e falou, que é quando ele chama ela de baby girl, né? Que era como ele chamava a filha dele. Então ali consolidou, ali é o famoso, agora tá o carimbo. Você tinha dúvida do... Agora eles já são uma dupla de pai e filha, deixa, esquece, daqui pra frente é isso, é o que tem. Gente, essa menina, essa atriz tá mandando muito bem, não tem como você não gostar. Porque quando ela tá ali, eu não lembrava dessa parte do jogo, né? Que ela tá ali, sabe, desesperada. Eu falei, nossa. Ela tem um alcance emocional muito grande. Desde o fazer gracinha e rir que nem uma adolescente meio bobona. Ela vai nos opostos, né? Sensacional. Ela merece realmente ganhar muitos prêmios. Ela tá demais. Na semana em que teve o Super Bowl, eles pegaram e deram o aviso de que eles iam passar, pelo menos no HBO Max, a liberação do episódio na sexta-feira. Dessa vez a gente ainda não viu exatamente o que eles vão fazer, porque domingo tem o Oscar. Pois é. Então a gente não sabe como é que eles vão fazer, a gente procurou, mas ainda não encontrou uma informação ali sólida, mas vale a pena vocês ficarem de olho. Assim que a gente tiver essa informação, eu coloco ela nos comentários de forma fixada para ficar facinho de encontrar se eles vão colocar esse episódio antecipado ou não, tudo bem? Pessoal, não esqueçam, deixem aqui seus comentários, venham conversar com a gente, o que vocês acharam do episódio, vocês gostaram, não gostaram, concordam com a gente ou não, e
para seu comentário ser lido aqui no próximo episódio, você coloca o responda 2 pontos antes da sua pergunta. Colocando o responda 2 pontos, é aquele pacto entre a gente que diz que você não só quer, como permite que eu use o seu texto para aparecer aqui. Então, se alguém tiver aí alguma coisa para dizer, alguma teoria, comentário, elogio, que a gente gosta, crítica também, que a gente aceita, manda assim que aparece aqui no programa. Então é isso, galera. Eu acho que a gente cobriu tudo de mais importante. Tirou do coração, tirou do peito tudo que queria dizer. Eu adorei. Vocês gostaram? Digam aí. Foi um episódio muito bacana e o próximo a gente acredita que vai ter alguma coisa polêmica, porque a própria atriz já falou que vai ser divisivo. Não sei o que eles vão mudar em relação à história do jogo. E é o fim, né? É o fim. The Last of Us daqui a uns 2 anos, gente. Bom, mas foi garantido para a segunda temporada. A gente não pode reclamar. Galera, é isso então. Obrigado por assistirem até aqui. Conto com vocês para assistir os próximos vídeos do canal. Um forte abraço. Um beijo. E até mais.